Classe do objeto. Neutralizado. Procedimentos especiais de contenção. Foi estabelecido um perímetro circular de 2 km e uma zona de quarentena de 1 km a partir da SCP-1730. Os funcionários que passarem na área de SCP-1730 devem passar por medidas de proteção para contato perigoso de classe 7 e vestir um traje feito do material Maxwell Harden. Essas medidas devem ser aplicadas apenas no portão para a área de quarentena da área provisória 23. Indivíduos que quiserem sair da área de quarentena devem passar pela descontaminação. Indivíduos que tentarem fugir antes da descontaminação devem ser detidos para a descontaminação posterior, ou terminado caso a descontaminação seja impraticável. Atualização na contenção. Entidades com riscos biológicos e cognitivos causaram casualidade em tropa de exploração. Então a Força-Tarefa Móvel Zeta 9, Ratos Toupeiras, foi designada para todos os esforços atuais de exploração. Atualização na contenção. Devido aos eventos durante o registro de exploração 7, qualquer exploração está suspensa indefinidamente. Atualização da contenção. 1/2/2016. Devido a informações obtidas, os esforços de exploração e recuperação não estão mais suspensos. Atualização da contenção. 5/15/2017. Força-Tarefa Móvel Apollo 3, Guardiões do Jogo e Tal 5, Sansara estão disponíveis para exploração da Área 13. Atualização da contenção. 22/6/2017. Devido a acontecimentos detalhados no adendo 1730-9, SCP-1730 deve ser reclassificado para neutralizado. Aviso: a descrição do SCP-1730 não foi atualizada após a reclassificação e algumas informações podem estar incorretas. Descrição: SCP-1730 é um complexo de estruturas localizado a 10 km noroeste da fronteira entre Estados Unidos e México, dentro do Parque Estadual de Big Bend Ranch. Acredita-se que SCP-1730 tenha sido encontrado anteriormente, mas por causa da baixa taxa de sobreviventes, a Fundação não foi notificada. SCP-1730 tem documentos e marcas de identificação que mostram que o local era a Área 13, um ponto da Fundação no Alasca. Portanto, isso contradiz as informações atuais que falam que SCP-1730 é um local da Fundação que nunca foi terminado, sendo substituído pela Área 19, que na época era mais avançado e de maior extensão. A Área 13 estava em sua localização no Alasca até um pouco antes de SCP-1730 ser descoberto, e a maneira de que todo o local se moveu é desconhecida. Aparenta que SCP-1730 estava abandonado por um longo período de tempo e está inutilizável. Além de difícil exploração, já que o gerador ainda funciona, mas está danificado e há vários vazamentos de gasolina e incêndios na instalação. A origem do SCP-1730 e muitas das anomalias contidas lá são desconhecidas. Muitas das anomalias já saíram de sua contenção há muito tempo e estão vagando por toda a instalação. Acredita-se que pode haver sobreviventes nos níveis mais baixos do porão da Área 13. Também há várias mensagens em inglês, em sua maioria está escrito: perigo, morte aqui e o que aconteceu com a Área 13. Portanto, também há mensagens como não meu corpo e sangramento, todas elas encontradas no porão. A seguir, estão alguns dos arquivos encontrados em terminais funcionais da Área 13, no qual alguns se contradizem com o que nossas equipes de exploração encontraram lá. Adendo 1730-1. Registro recuperado. Equipe: Charlie Wilcon. Tarefa: recuperação da Área 13. Líder: CY-1. Abre aspas. Nós achamos. Eu vi isso matar Daley mais cedo. Rastejou direto em sua boca e na próxima coisa que você sabe. Daley estava com o seu sangue vazando de suas orelhas, vomitando, cagando, em todo lugar. O sangue tinha uma coloração bem esquisita. Era muito escuro. Estava ficando sem cabelo, como nos folículos. O cabelo dele caiu bem com isso. Depois que aquilo acabou, a coisa que rastejou dentro dele se arrastou de volta para fora. Um deles, não pode dizer qual, bebe todo esse sangue como uma sanguessuga. O outro rasteja de volta para dentro do Daley e ele se levanta, vira-se e começa a nos atacar. Eu posso ver aquela coisa dentro dele quando ele abre a boca. Então eu coloquei uma bala na cara dele. Então outra. Nós esvaziamos nossas munições nele. Ele não se levantou depois disso. Nós não vamos falar muito sobre isso, no entanto. Encontrei outra dessas mensagens aqui. Apenas uma questão de tempo antes de começar. Nós armamos uma sequência e explodimos a parede,
e acho que é bem elegível nesse ponto. Mas isso não importa. Johnny já ficou quieto como os outros. Nós o empurramos por um poço de elevador antes. Não ouviu o corpo caindo no chão. Eu acho que ele ligaram o trilhador. Se puderam saber disso antes... Fecha aspas. Adendo 1730-2. Mensagem automatizada recuperada. A seguinte mensagem foi recuperada do sistema de alerta de emergência da instalação. Abre aspas. Aviso geral. Área 13 sofreu uma violação total no sistema de contenção. Uma anomalia fez uma violação de contenção durante um teste. O dispositivo nuclear da instalação não está responsivo no momento. O protocolo tralhador foi ativado. Sistema de suporte vital, online. Sistemas elétricos, offline. Sistema de controle de incêndio, offline. Sistema de controle de enchente, offline. Estado do reator, crítico. Estado de contenção primária, crítico. Estado de contenção secundária, comprometido. Fecha aspas. Adendo 730-3. Transição do registro de exploração. Equipe de exploração. Força-tarefa móvel D12. Atirador de lama. Líder da equipe. D12-cap. Membros da equipe. D12-1. D12-2. D12-3. D12-4 e D12-5. Início do registro. D12-cap pede para checar os microfones. Todos os 5 membros da equipe checam microfones e estão funcionando. D12-cap pergunta ao comando da área se ele pode ouvir a equipe e o comando confirma. D12-cap pede para a equipe preparar suas armas e ficar de olhos abertos. A equipe entra na instalação pela porta da frente. D12-3 comenta que está escuro e eles ligam as lanternas em seus ombros. D12-1 fala que tem algo escrito nas paredes e é possível ver as palavras se abaixe e não olhe para as paredes. D12-4 faz uma piada envolvendo a segunda frase. D12-2 vê escrito na parede as palavras o que nós fazemos e ele se segue o caminho até o elevador de serviço funcional e aperta o botão para o andar B3. O elevador para no terceiro andar do porão. A única iluminação do local é uma lâmpada na curva do corredor a cerca de 50 metros de distância. D12-cap começa a dar ordens de como será a exploração do B3. D12-1 e D12-3 vão explorar o próximo corredor. D12-cap e D12-4 vão verificar os quartos do corredor inicial. D12-2 e D12-5 vão esperar no elevador. A equipe se separa. D12-cap explora os quartos do lado esquerdo do corredor e D12-4 os quartos do lado direito. Todos estão sujos com uma espécie de lama com cheiro de metal. D12-1 e D12-3 chegam no final do corredor. Há uma barricada feita de mesas empilhadas. Atrás dessa barricada, há uma sala suja com a lama vista nas outras salas, e há o corpo de um humanoide submerso em uma substância escura. O corpo aparenta pertencer a um funcionário, já que no cinto dele há um local onde deveria estar um crachá. Prestando mais atenção, é possível ver mais corpos em meio à lama. D12-3 observa que um dos corpos se moveu e um verme com vários dentes sai da boca de um dos corpos. D12-cap começa a ir na direção dos dois, mas o tiroteio começa antes. D12-1 e D12-3 verificam um dos corpos e percebem que ele é completamente oco. D12-cap e D12-4 chegam à barricada. D12-cap tenta abrir uma porta, mas ela está trancada. Então eles decidem voltar para o elevador e para o próximo andar. Eles voltam pelo caminho que fizeram e chegam ao corredor onde o elevador deveria estar, mas apenas há uma parede no local, como se o elevador nunca tivesse existido. D12-cap tenta contatar D12-2 e D12-5, mas não há resposta. D12-cap pede para o comando da área tentar contatar D12-2 e D12-5, e ele pede para esperar um minuto. Enquanto isso, a equipe vasculha pelo corredor, no qual é muito maior do que os outros vistos anteriormente, ou até nos mapas documentados. A equipe acha uma porta de escritório com a palavra silêncio, escrito nela e tenta abri-la, mas está trancada. D12-cap pede para D12-1 derrubar a porta. D12-3 diz que ouviu um som vindo de lá dentro, mas já é tarde demais, pois D12-1 contra T3 esbarra na porta e a derruba. Dentro da sala, há um homem nu com as orelhas pegando fogo, e assustado no canto da sala. Uma luz branca se acende e as lentes das câmeras se danificam. Todos os microfones, exceto de D12-3, param de funcionar. O comando tenta contar D12-cap por mais 30 segundos e percebe que o microfone de D12-3 está funcionando. O comando pergunta se D12-3 pode ouvir, e apenas há estática. O comando pergunta de novo,
e se ouve o som de algo sendo arrastado. Comando pergunta novamente se houve um choro e som de asfixia, que continua por 40 segundos. Então começa a se ouvir o som de um líquido vazando, acompanhado pelo som de alguém vomitando. E o microfone para de funcionar repentinamente. Comando xinga e de repente D12-2 pergunta se o comando o ouve. Comando pergunta onde D12-2 está e responde dizendo que está esperando no elevador junto ao D12-5. Comando diz que ele vai restaurar a conexão com as câmeras, e D12-2 diz que não é necessário, e pede para trazer uma equipe de resgate para eles. A câmera se ativa novamente e mostra uma grande sala com caldeiras. D12-2 e D12-5 estão pendurados de ponta cabeça, voltando na direção do outro com sangue cobrindo seus rostos, no qual aparece ter sido originado de sua boca, narinas e ouvidos. A pele de ambos está embranquiçada, e eles não mexem um músculo sequer. Algo passa atrás de D12-2, rapidamente acompanhado de sons originados de fontes diferentes. D12-5 abre os seus olhos, ensanguentados, e o vídeo corta. Não há mais qualquer resposta da equipe D12. Se acredita que dentro de SCP-1730 há algum tipo de anomalia que consegue imitar pessoas ou controlar corpos mortos, já que seria a única explicação do porquê que o comando falou com um homem que já estava morto. Fim do registro. Equipe de exploração. Força-tarefa móvel Y-24. Viajantes de Gulliver. Líder da equipe. Y-24-Cap. Membros da equipe. Y-24-1 e Y-24-2. Nota. Explorar o edifício principal sem equipamentos adicionais se mostrou muito perigoso, então foi enviada uma equipe de 3 membros para avaliar danos da usina local. Início do registro. Comando da área diz que está online. As câmeras e o microfone dos membros da equipe se ativam. Eles estão na frente da estação de energia de SCP-1730. Y-24-Cap pergunta ao comando se pode ouvir. O comando confirma. Y-24-Cap pergunta se eles precisam saber de algo mais. O comando diz que os núcleos estão superaquecidos e podem explodir a qualquer momento, e que caso precisem, pode usar os drones e não se preocupe em recuperá-los. A equipe entra na central elétrica. A primeira sala da usina é uma sala de segurança que está trancada. Y-24-2 pergunta se os vidros são à prova de balas. Y-24 pede para ele verificar. Y-24-2 dá um tiro e o vidro resiste. Y-24-Cap pergunta se é permitido o uso de explosivos. O comando fala que não, já que a estrutura pode desmoronar. Y-24-1 pergunta se há algum funcionário nível 4 da região. O comando cita o Dr. Edwards, mas Y-24-1 fala que é necessário alguém que esteja mais tempo na fundação, por causa da idade da área 13. O comando cita que o diretor Jameson está na área 65. Y-24-Cap pede para contatar o diretor Jameson por telefone e pedir suas credenciais de 1960. Se passaram 10 minutos onde nada demais ocorreu. O comando disse qual era o código das credenciais do diretor Jameson. A porta se abre e eles entram na central da estação. O comando pergunta se eles conseguem ver o núcleo danificado. Y-24-Cap nega e eles ligam as leis térmicas. Todos parecem normais. Então, para ver mais de perto, eles liberam um drone. Há 12 núcleos no local. 7 danificados além dos reparos, 3 ativados e 2 funcionando. Entre os que estão funcionando, um está superaquecido, mas está estável. O comando pede para a equipe se aproximar do núcleo superaquecido. Quando eles se aproximam, a leitura da temperatura das lentes aumenta. Perto do reator superaquecido, há a lama vista pela equipe D12 anteriormente. Eles enviaram o drone para coletar uma amostra da lama e depois o enviaram de volta para a base. O comando recomenda que eles contornem a lama. Y-24-1 vê algo na lama e por sua câmera é possível ver vários corpos atolados iguais ao que a equipe D12 encontrou. Eram pálidos e tinham sangue escorrendo de seus orifícios. Abaixo dos corpos está escrito com sangue o que aconteceu com a área 13. Nas paredes, há alguns tubos que se direcionam para baixo e são rotulados como incineradores. O comando avisa que recebeu a amostra e a equipe encontra uma escada. Não há qualquer iluminação na escada, então todos os membros ligam a lanterna em seus ombros. No caminho, todas as portas estão trancadas e a única que foi possível de abrir estava no final da escada. Aparente que algo estava tentando sair pela porta e na parede do lado dela está escrito: "Foda-se a fundação". A equipe entra pela porta e comenta sobre um cheiro estranho. Y-24-Cap sugere que o cheiro é de algo que está no fim do corredor. O comando fala que ele está perdendo a transmissão de vídeo. Y-24-Cap fala que entendeu e o áudio corta. Todo contato com a equipe Y-24 é perdido por cerca de 15 minutos.
Quando o áudio volta, Y24-1 comenta sobre algo que está no chão, provavelmente corpos humanos. Y24-Cap comenta que a lama está em todo lugar. Y24-1 fala que um dos corpos se moveu. Y24-Cap comenta que tem uma luz em algum lugar. Y24-2 se aproxima do corpo que se mexeu e vê você está bem e precisa de ajuda. Áudio corta e todo o contato é perdido por mais de 24 horas. Equipe Y24 é considerada como perdida. A amostra da lama que o Donnie trouxe diz que é uma mistura de sangue, o resíduo do escoamento da instalação. Depois de uma semana, a câmera de Y24-1 se liga. A câmera mostra que há várias entidades humanas olhando diretamente para uma mesa. Não há áudio. Uma das entidades se vira na direção da câmera e o vídeo corta. Fim do registro. Equipe de exploração. Drone de acesso móvel. Nota. Enquanto esperávamos por recursos adicionais para SCP-1730, um drone foi enviado pelo caminho que a equipe D12 fez pelo prédio principal, com o objetivo de explorar os andares inferiores de SCP-1730 e descobrir suas origens. Início do registro. O drone entra no escritório principal pela porta da frente e passa um momento observando as mensagens na parede antes de entrar no elevador de serviço. No painel do elevador, há 20 botões, 5 para cima do solo e 15 para o subsolo. O drone pressiona o botão B15 e o elevador começa a descer. Após descer 7 andares, o elevador para e se presume que é por causa de uma falha na energia. É utilizada uma ferramenta para abrir a porta do elevador. O posto do elevador é visível, porém não é possível determinar a profundidade. O drone utiliza o gancho para descer até o próximo andar disponível. Uma placa logo na entrada mostra que esse é o 8º andar do subsolo, e é uma aula usada para contenção. As luzes desse andar estão fracas, e o drone é instruído para achar um local para acessar o próximo andar. O drone entra em um corredor lateral e é instruído a explorá-lo. Há mensagens escritas nas paredes, como não olhe para as paredes e mate aqueles que são quietos. Após vasculhar várias salas vazias, o drone retorna ao corredor principal. O drone para quando encontra uma entidade grande e humanoide em pé, no final do corredor. A entidade se rasteja pelos corredores e não nota o drone. É instruído para o drone seguir a entidade. A entidade entra em um armazém de manutenção e o drone a observa. A entidade estende um longo braço por baixo de sua camada externa e apanha um pouco de lama visto nas explorações anteriores. A entidade se move para a parede no fundo da sala. A entidade cessa movimento. Depois de um tempo, se vira lentamente para sair da sala. É instruído para o drone se mover em direção à parede caso haja alguma mudança no comportamento da entidade. É possível observar que a entidade deixou uma série de símbolos na parede. O drone tira algumas fotos dos símbolos e são automaticamente enviados para o comando da área. É instruído para o drone continuar seguindo a entidade. Portanto, ela desapareceu e não há qualquer rastro que mostre que direção ela foi. O drone é instruído a seguir um caminho independente. O drone encontra o que parece ser uma série de celas de contenção. A primeira porta está aberta, e ao lado dela está escrito, abre aspas, entidade 324, programada para terminação, 3/2 de 1975, fecha aspas. Dentro da grande cela de contenção, com preenchimento de borracha grossa, há uma entidade com forma humana e um dos cantos coberto com a mesma lama vista em toda a área 13. Quando o drone se aproxima da entidade, começa a ser faísca de seus dedos. O drone tira algumas fotos e sai rapidamente. As próximas 3 salas estão vazias e sem informações. Já a quarta está trancada, mas não tem informações. É instruído para o drone utilizar sua ferramenta de corte para abrir a porta. Após alguns momentos, o drone entra pela porta. No canto da sala, há o corpo emaciado de um homem com aproximadamente 34 anos de idade. Não há sinais de vida. O corpo tem uma corrente no pescoço que desce pela camisa. É notável que não há lama naquela sala, resultado do homem ter se trancado ali. O drone procura por um crachá de identificação e o encontra. O nome diz Jack Bright. O drone sai da sala. Após percorrer certo caminho, o drone encontra uma escadaria e a desce para o próximo andar. A placa mostra que aquele é o 5º andar. A câmera do drone se vira para a escadaria, mas ela não está mais lá. Após uma breve discussão, é instruído para o drone entrar pela porta. O drone entra em um amplo escritório iluminado pela luz do sol. Vários terminais estão próximos, mas todos estão danificados. O drone acha um que está menos danificado, no entanto, não funciona. Embora isso seja devido à falta de energia ou talvez por causa de danos à máquina. O drone vasculha pela sala. Há papéis no chão,
todos ou triturados ou queimados. O drone se aproxima de um terminal chamado M. Hadley, que não aparenta estar danificado e tenta ativá-lo. O terminal é ativado e o drone tenta se conectar a ele. O terminal executa o sistema padrão da fundação, embora seja de uma geração antiga. O drone é instruído a transferir todos os arquivos do terminal e começa a realizar a tarefa. Nota: a partir desse ponto, o comando da área perdeu o contato com o drone e vários membros que participaram da operação começaram a apresentar sintomas originados de alguma influência anômala, que faziam eles ficarem em silêncio e suas orelhas começaram a queimar. Após o início dos sintomas, qualquer tipo de som causava uma explosão silenciosa, originada dos indivíduos que sofreram sintomas, o que causou a destruição de muitos equipamentos de comunicação. Mais tarde, foi descoberto que os únicos indivíduos que sofreram os sintomas eram as pessoas que viram símbolos deixados pela entidade. Ou seja, qualquer um que tivesse contato com símbolos sofreria os sintomas, deixando explorações futuras mais complicadas e perigosas de serem executadas. O drone conseguiu transferir os arquivos, portanto, não foi possível rastreá-lo e tentativas de recuperá-lo com outros drones foram falhas, já que todas as salas vistas anteriormente do edifício principal estavam vazias. Fim do registro. Bom, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo e falou!